Olá, irmãos, tudo bem? Espero que você esteja bem, aonde quer que você esteja. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Toda semana a gente bate um papo, toda semana a gente estuda a palavra de Deus. Toda semana a gente tem um estudo que sobe às quartas-feiras, para a gente aprender um pouco mais, e hoje não é diferente, então seja bem-vindo. Na semana passada a gente passou por alguns textos bíblicos no nosso circuito, passamos por Salmos, estamos ainda em Coríntios, nós passamos por Coríntios e 1 Coríntios, e hoje a gente vai bater um papo no texto que está lá no Salmo 95. Mas antes disso eu quero te convidar a orar comigo. Papai, muito obrigado por quem tu és, obrigado pela tua presença, Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua palavra que nos ensina, tua palavra que nos direciona, que nos dá luz, que nos guia. Muito obrigado. Espírito Santo, fala conosco enquanto a gente lê a tua palavra e nos ajuda a compreender de uma forma que seja relevante para os nossos dias. Abra a nossa mente para as suas realidades, para que a gente aprenda um pouco mais do seu reino. No nome de Jesus, amém. Então você pode abrir lá, Salmo de número 95, ou você pode acessar, ou você pode ouvir. Esse salmo, o autor de Hebreus atrela esse salmo a Davi. Então, mesmo ele não tendo um título, não tem um título direto quando você vai ler, mas a gente atrela a esse salmo ao rei Davi, porque o autor de Hebreus fala e direciona esse salmo a Davi. Então, Salmo 95, você vai ver que ele tem dois trechos. A primeira seção desse salmo é um convite ao louvor, é um convite à adoração. E aí, o segundo trecho é uma exortação à obediência, né? Como as duas coisas estão muito conectadas, a gente vai ver aqui que também nesse salmo você tem esse convite ao louvor, à adoração e também uma exortação à obediência. Vamos ver o que a gente pode aprender com o que Davi escreveu. Versículo 1 diz assim: Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças. Vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Versículos 1 e 2. Então a gente já vê que a música como instrumento de louvor não é algo contemporâneo, é algo que já há muitos anos e séculos já era usado nos grandes encontros, nos grandes ajuntamentos em louvor a Deus. Então a música que Deus criou é usada para a glória dele já há muito tempo, não é um privilégio só nosso. Então Davi, e não só Davi aqui na Bíblia, em vários lugares, a gente tem esse respaldo para usar daquilo que Deus criou nas artes para a glória dele também. Então aqui ele fala, cante, venha, é um convite, cantemos. Então é um convite para a grande congregação participar desse momento de louvor através da música. E ele não fala só cante ao Senhor. Ele fala o quê? Cante com alegria. Porque um dos nossos pilares da nossa igreja, Church of the City, é que a gente celebra a Deus com alegria, independente das circunstâncias. E é isso que Davi está falando. Se achegue na presença de Deus com alegria. E aí a alegria, ela vai ser expressa de formas diferentes, dependendo da pessoa, dependendo da personalidade. Mas esses dois aspectos, o canto, que é uma expressão externa, né, que você ouve, é algo que ele incentiva e nos fala para fazer diante de Deus e com alegria. Agora, se você tem uma personalidade parecida com a minha, que é mais loud, que é mais expressivo, vai ser de um jeito, mas se você é mais tímido, mais introspectivo, a sua alegria vai ser expressa de uma forma diferente, mas ainda assim vai ser algo expresso para o lado de fora. Então, ele fala duas coisas, cante, não duas, mas fala com alegria, e ele também fala para a gente se achegar na presença dele com ações de graça. Então, a gratidão é a chave da alegria para a expressão de louvor. Se a gente não compreende as coisas
que Deus tem feito em nossas vidas, a gente nunca vai estar satisfeito. E se a gente nunca está satisfeito, a gente está sempre reclamando de algo. E se a gente está sempre reclamando de algo, a gente nunca vai estar alegre na presença de Deus, porque a gente vai estar na presença dele cobrando algo que ele não deu para a gente, por exemplo. Então, é muito importante as formas de expressão, não por religião, mas a forma que a gente expressa diz de como está o nosso coração. Então, se a gente não consegue se alegrar na presença de Deus, algo está off, algo está desencaixado no nosso coração, porque o grande combustível para a nossa alegria diante de Deus não devem ser as circunstâncias, e é isso que ele vai continuar falando a partir do versículo 3. Ele vai falar o porquê que a gente se alegra diante de Deus, o porquê que a gente canta, aclama e que a gente exalta a Deus com alegria sempre. Porque no versículo 3 ele vai dizer, pois ele vai começar a descrever Deus, ok? E olha, e sempre quando na palavra de Deus há uma tentativa de descrever, vocês precisam lembrar que Deus não cabe em palavras, ok? Deus é infinito. Então aqui é um ser humano tentando descrever em palavras quem Deus é. Então, mesmo a gente tentando descrever, não chega perto de quem Deus é. Mas é uma tentativa para a gente descrever algo que é indescritível. Então, a gente usa o vocabulário para descrever algo que é indescritível. Deus. Mas é isso que Davi vai dizer aqui. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. O que alimenta a gratidão, que alimenta a alegria na expressão de louvor? O conhecimento de quem Deus é. Quando você conhece algo, você consegue louvar aquilo de uma forma incrível e com verdade. E aí você vê nas expressões humanas. Você vê, por exemplo, nos grandes estádios, que há um grande louvor, expressões de louvor aos times, né? Pessoas que perdem a voz e perdem a vida por conta dos times. E aí você vai perguntar para um palmeirense ou um flamenguista roxo sobre o time, essa pessoa vai falar com tanta paixão os detalhes de cada jogador, os detalhes do técnico, os valores do time, quem o time é e por que ele defende aquilo com tanta força e por que ele aclama o time de futebol com tanta força, com tanta verdade, porque aquilo se torna uma verdade para ele, mas ele conhece tudo sobre o time. Mesma coisa é a pessoa que é viciada, ou não, o viciado já tem um teor negativo, vai. Você pode pensar nas pessoas que gostam muito de carro, por exemplo, e são apaixonadas por carro, e cuidam do carro como se fosse um filho. Vai perguntar para essa pessoa do porquê aquele amor ao carro. Ele vai falar de cada feature, de cada detalhe. E porque ele conhece cada coisa, aquilo se torna algo de valor para essa pessoa, e ele louva aquele carro como se fosse, muitas das vezes, Deus. O carro é o problema? Não. Mas aquilo tem um significado muito grande. Mas as pessoas, quando elas conhecem os objetos, conhecem as coisas, elas falam com tanta propriedade, e é por isso que elas louvam coisas. E aí, às vezes, quando chega na grande congregação, pessoas que são apaixonadas por moda, e falam sobre moda de uma forma tão forte, são apaixonadas por novidade, apaixonadas por notícias, apaixonado não só, quando eu falo apaixonado, gente, não é só a pessoa que tem energia, não, ou apaixonado, tipo eu, né, falando. Não, as pessoas que encontram valor nas coisas. E você vai perguntar sobre qualquer assunto com as pessoas quando elas encontram valor, pode ser sobre trabalho, pode ser sobre medicina, pode ser sobre a natureza. Quando as pessoas encontram um valor, elas falam com uma autoridade, falam com uma certa paixão que é incrível.
Aí, Davi está dizendo que ele louva a esse Deus incrível, porque ele sabe quem é esse Deus. E aí, ele tenta trazer em palavras como ele enxerga esse Deus. Se a gente não tem uma revelação de quem Deus é, se a gente não se relaciona com a palavra, para a gente conheça quem Deus é, as obras que Ele já fez, as obras que Ele faz, as obras que Ele ainda há de fazer, se a gente não se abre para essas realidades, a gente não se abre para o conhecimento de Deus. Se a gente não conhece Deus, a gente não consegue reconhecer quem Deus é. Se a gente não reconhece quem Deus é, não temos como a gente louvar a Deus, não tem como você louvar algo que você não conhece. Você só louva quando você reconhece os features. Você só exalta aquilo que você encontra valor. Então, muitas das vezes, a gente não consegue expressar algo bom ou algo de louvor, frases, ou até quando a gente tem as músicas aqui, que já tem frases prontas, mas que dizem sobre Deus, a gente não consegue por falta de conhecimento de quem Deus é. E aqui, olha só que incrível, na tentativa de usar o vocabulário humano para poder descrever o indescritível, que é Deus, o que Davi fala? Da grandeza de Deus, o grande rei que está acima de todos os deuses. Então, a gente pode trazer para os grandes deuses com D minúsculo, os ídolos que tentam tomar a atenção da humanidade, Deus está acima de tudo e de todos, porque Deus criou tudo e todos. Ele vai falar que nas mãos, olha como ele tenta descrever a grandeza de Deus, ele vai falar que nas suas mãos estão as profundezas da terra. Então as profundezas da terra, do planeta, da criação, cabe na palma da mão de Deus. Nosso Deus é infinito em grandeza, não tem como mensurar a grandeza de Deus. Ele é tão grande, foi o jeito que ele conseguiu descrever, que a terra, a criação, cabe na palma da mão de Deus. E ele vai dizer que os cumes dos montes, o ponto mais baixo está nas mãos de Deus, e o ponto mais alto está debaixo da autoridade dele. Não há nada que fuja da grandeza e da soberania de Deus. Deus é grande, poderoso. E ele vai dizer que dele também é o mar. Ele é o criador de tudo, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Então, quando a gente começa a compreender que Deus é o criador, que Deus é o dono de tudo, Deus nos criou, a gente começa a ter paz em nos render à autoridade desse Deus. Porque o grande conflito nosso, do ser humano, é justamente a rendição. É entender que Deus quer que a gente saia do controle das nossas vidas, das nossas compreensões, e entregue isso ao único Rei verdadeiro. Mas, como a gente vai conseguir fazer isso? Conhecendo quem é o Deus único e verdadeiro. Só assim a gente vai conseguir tirar a autoridade do nosso coração dos deuses falsos para entregar ao único Deus poderoso, verdadeiro. Olha só, o próximo versículo vai falar justamente o quê? De adoração. Porque o que é adoração? No versículo 6 é um convite à adoração, que é diferente da expressão, ok? Muitos cantam, mas não são adoradores, não adoram. Os que adoram, expressam. Muitos que expressam, não adoram. Por quê? Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, glória a Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Glória a Deus. Uma vez que você reconhece a grandeza de Deus, o que você faz diante de um rei? Você se prostra. Você, nos shows que a gente assiste da antiguidade, dessa época, uma vez que tem uma relação de rei e servo, rei e súditos, quando um rei entra na sala, o que todos fazem? Se ajoelham, se prostram, porque é um sinal de eu sou o seu servo. É um sinal de rendição, de entrega de autoridade, de reconhecimento de quem manda. Uma vez que você reconhece quem Deus é,
Uma vez que você reconhece a grandeza de Deus, isso é revelado ao seu coração, quando você já chega a Ele, o rei chegou, o que você faz? Você se prostra. E aí ele fala, adoremos prostrados, porque adoração é justamente esse ato de você se prostrar diante de uma autoridade. Então a adoração é uma vez que você conhece a Deus, você decide, você oferta a autoridade do seu coração a esse rei. E aí, ele agora tem toda e completa autoridade sobre o seu coração, sobre a sua vida. Não tem como você se prostrar diante de um rei que você não conhece, diante de um Deus que você não conhece. Você só consegue adorar quando você compreende quem Deus é, e aí você fala, o que é melhor? Eu ser o meu Deus ou o Deus criador dos céus e da terra controlar a minha vida? E aí, uma vez que isso é revelado, você consegue tirar tudo aquilo que domina o seu coração e você se prostra diante do rei. E isso é adoração. E aí ele fala das consequências boas. Uma vez que você se rende à autoridade desse rei, a gente se torna povo do seu pastoreio. Nós temos um pastor, nós temos um pai, nós temos uma família, nós temos agora um lugar de segurança, nós temos alguém que nos dá identidade, que nos dá propósito, que cuida de nós. Enquanto eu e você somos o Deus do nosso próprio coração, nós somos o Senhor das nossas vidas, ainda nós não fazemos parte dessa família. Porque para fazer parte dessa família, nós precisamos ser filhos, nós precisamos entregar a autoridade, nós precisamos entregar o controle da nossa vida ao rei. E aí, a partir disso, a gente se torna ovelha. Nós se tornamos ovelhas de um pastor. Nós temos uma liderança, um cuidado, um pai que olha por nós. E isso olha que privilégio. O Criador do universo está agora liderando a nossa vida. Aquele que sabe de todos os detalhes, aquele que criou tudo e todos, vai saber direcionar a nossa vida. A gente se torna ovelha. E vocês já viram várias ilustrações sobre a ovelha não saber muita coisa, né? É a gente. Nós temos força, nós temos mente, mas a gente vive a vida sem saber para onde ir. A gente acabou de ler e Salomão dizendo que tudo vaidade, é tudo vapor, tudo passa. E muitas das vezes a gente se perde em coisas que passam. Nós precisamos de Deus, nós precisamos que o Senhor, o nosso pastor, direcione a nossa vida para que a gente ache um lugar de identidade e de propósito. Só que a gente só é conduzido se a gente rende a autoridade. Senão a gente vira ovelha rebelde, né? Então, a ovelha rebelde, que acha que sabe tudo, escolhe não ouvir a voz do pastor. E aí ele vai fazer uma exortação, fazer uma comparação com um povo que escolheu não obedecer. Olha o que ele fala aqui, ó. Hoje, no versículo 8, final do versículo 7 para o versículo 8. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz de Deus, não endureçam o coração. Então, é possível que vocês ouvirem a voz e escolher não obedecer. É muito possível. E ele vai provar por que isso é possível. Como, ele vai citar um exemplo, como lá em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Então, ele vai citar um padrão do coração humano, que é ingratidão e não reconhecimento de quem Deus é. Por que ele vai citar? O povo de Israel, ele cita aqui a Meribá e Massá, não sei quantos de vocês vão lembrar, o povo de Israel, assim que Deus tira eles do Egito, abre o mar vermelho, eles atravessam o mar se fecha com o faraó e o exército do faraó, e aí eles são libertos ali daquele lugar, e aí eles celebram, tem o canto de Miriam, eles louvam a Deus, logo em seguida começam a reclamar porque não tem comida, Deus vai dar comida, dá o maná, Deus transforma a água amarga em água doce, né, para ainda confirmar que ele está cuidando do povo. O povo já estava vendo milagre atrás de milagre, e aí chega na hora, eles estão com sede, não tem água, e eles começam a murmurar. E a murmurar
ao ponto de Moisés falar: Deus, eles vão me matar, eles vão apedrejar, perdão, me deu uma pane. Apedrejar. É isso que de tal raiva, de tal ingratidão aquele povo estava passando internamente. Então, Deus, o Davi está lembrando que nós não podemos ser como aquele povo, mas podemos correr o risco. Porque aquele povo estava vendo as coisas de Deus, e Deus estava fazendo, mas pelo fato de eles não conhecerem quem Deus era, eles se esqueciam. E aí voltavam para o umbigo deles. E a umbigolândia, o egoísmo, só faz olhar para a necessidade de dentro. Não te faz olhar para fora e ser grato e reconhecer que Deus estava ali, Deus estava cuidando, Deus estava provendo. E olha só, nós corremos esse risco sim, muitas vezes. Se a gente não faz um exercício diário de se voltar para Deus, Deus está, Deus é. A gente precisa se lembrar disso. Então a gente precisa fazer um exercício diário de conhecimento do santo, de conhecimento de quem Deus é, das coisas que Ele tem feito, exercitar a gratidão para a gente não se esquecer de quem Ele é, das coisas que Ele tem feito, porque senão a nossa humanidade vai ser como o povo de Israel, que esqueceu das coisas que Deus havia fazendo e murmurou contra Deus. Então, Davi está falando aqui, não sejam como esse povo, porque se vocês ouvirem e vocês endurecerem o coração, então, trazendo para os nossos dias, Deus se manifesta como? Através da palavra dele. Deus se manifesta através de pessoas ministrando aos corações baseados na palavra dele. Deus se manifesta através do corpo. Deus se manifesta na oração, onde você se abre para ouvir a voz dele. Deus está se manifestando, Deus está falando. A pergunta é como eu e você estamos reagindo à voz de Deus. E aqui é um alerta. A gente não pode endurecer o nosso coração, porque é possível. E aí o endurecimento tem a ver com a falta de fé, tem a ver com a falta de conhecimento, a gente começa a se esquecer de quem Deus é, e a gente vai trazendo o controle da vida para nossas mãos de novo, a gente vai achando que nós temos o controle de novo, e a gente endurece para as realidades espirituais. Então, lá no versículo 10, ele vai falar ainda sobre o coração obstinado do povo, que eu e você corremos o risco de ter. Vai falar que durante 40 anos fiquei, como se Deus falando, irado contra aquela geração. E disse, eles são um povo de coração ingrato. Olha a ingratidão. Não reconheceram os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Aqui, por conta da desobediência, então, Davi cita o evento que eles murmuraram contra Deus porque não tinham água, mas também ele cita a consequência do povo não ter confiado em Deus quando Deus mandou eles entrarem na terra prometida. Vocês vão lembrar que lá em Números mostra quando os espiões, Deus manda, chama um de cada tribo, manda eles olharem a terra. E aí eles ficaram por 40 dias espiando a terra. Só que viram gigantes, viram a força do povo. E aí, por conta do medo, lá fala que quando eles vão dar o relato, né, do que eles viram, eles falam que os judeus eram como gafanhotos perto do exército que eles viram lá. Então, por conta da falta de fé, desobediência e não conhecimento de Deus, aqueles 40 dias que eles passaram espionando a terra se tornaram em 40 anos no deserto, por conta da desobediência e do coração duro e da não confiança em Deus. E aí, qual foi a consequência? Foi aquela geração de 20 anos para cima não entraram no descanso de Deus, ali representando a terra prometida. Mas a gente precisa lembrar que a Bíblia é uma só e ela aponta para um lugar só. Ela está sempre apontando para Jesus e está sempre apontando para a eternidade. Então, aquele descanso temporário estava apontando para o descanso eterno. E aí, Deus está falando para a gente, se vocês
continuarem não me ouvindo e tiverem um coração duro para as minhas verdades, vocês não me reconhecerão. Portanto, quem não me reconhece, quem não aceita o que o meu filho fez lá na cruz, não experimentará do descanso eterno. Isso é muito sério. Então, a nossa inabilidade hoje de até descansar aqui, o sábado, né? O Sabbath, que eles chamam, a nossa inabilidade do descanso aqui na Terra tem a ver com a nossa falta de entendimento do descanso eterno. Porque o que é o descanso aqui? Você entender que você fez a sua parte, o que tinha de fazer, porque nós temos que trabalhar, mas quem sustenta a nossa vida é Deus. E aí, você não trabalha para ter o prazer do final de semana. Não, não, não. Você trabalha por obediência. Você trabalha porque nós temos que trabalhar. E ali, no final de semana, o churrasco é apenas um pequeno prazer, mas que vai apontar para o prazer eterno, o descanso eterno. Se a gente acha que a gente precisa trabalhar para o descanso ser terreno, o descanso terreno vai se tornar um Deus no nosso coração. E aí a gente vai ter um descanso do lado de fora, vai ter churrasco, vai ter amigos, mas internamente a gente não vai ter nenhum descanso. Então, para a gente entrar no descanso do Senhor, não basta só você fazer coisas, trabalhar e ter dinheiro. Não, isso não leva a descanso no Senhor. O que leva o nosso coração a ter paz e descanso no Senhor é compreender os mandamentos, não só compreender as promessas, aquilo que Ele prometeu e aquilo que Ele vai cumprir, a eternidade, tudo que Ele deixou pronto aqui para nós conhecermos Ele e o que Ele prometeu, e aquilo vai entrando e você vai se entregando todos os dias a essa verdade. Isso se chama obediência. Você vai se entregando, você vai reconhecendo quem Deus é e vai se submetendo à autoridade dele. Isso prova que você tem um coração obediente. Esse coração obediente vai te fazer reconhecer as coisas que Deus tem feito na sua própria vida. Isso vai alimentar o quê? Gratidão no seu coração. Uma vez que o seu coração é grato, não importa o quanto você tem de dinheiro, não importa se você fechou a conta, se você não fechou a conta do mês, não importa se tem churrasco, se não tem churrasco, não importa, as realidades espirituais são expressas para você e você compreende aquilo que Deus tem feito no seu coração e mesmo faltando você está o quê? Contente. Contente não é dando risada. Mesmo faltando coisas aqui, mesmo passando por dificuldades, é tão real quem Deus é e aquilo que Ele está fazendo em nós e através de nós, que essas realidades sustentam a nossa felicidade. E aí a gente consegue expressar louvores a Deus, tanto no individual, em casa, na sua vida privada, e quanto você em oração, nas suas devocionais, você louva a Deus. Você não precisa estar aqui para louvar a Deus. Não, não, não. Você já exercita esse clamor, esse louvor, o aclamar a Deus por quem Ele é no seu privado. E aí, quando os santos se reúnem, a congregação se reúne, baseada na obediência, com o coração grato, e aí isso é expressado em louvor, ninguém segura o canto de uma igreja grata e obediente. Não tem como segurar. Vai ser uma celebração alegre. Porque a alegria não depende das circunstâncias. A alegria depende do nosso conhecimento do Santo, o nosso Deus, o nosso Salvador, o nosso Libertador. Amém? Que a gente busque isso todos os dias, conhecer o Santo, conhecer a Deus. E que a gente, ao ouvir a voz, não evite ela de penetrar o nosso coração, mas que a gente se humilhe em arrependimento e clame ao Espírito Santo que transforme os nossos corações todos os dias. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.